Olá pessoal, professor Sérgio Araújo aqui para mais uma aula de álgebra vetorial e geometria analítica. Nas últimas aulas estudamos três cônicas, A parábola, a elipse e a hipérbole. Resolvemos diversos problemas geométricos para essas cônicas. E a estratégia para resolver esses problemas geométricos foi trabalhar com a equação para essas cônicas. No entanto, precisamos fazer algumas restrições para podermos achar a equação dessas cônicas. E a restrição que a gente fazia era que a cônica sempre estava paralela ao eixo x ou paralelo ao eixo y, ou seja, elas sempre estavam em pé ou deitada. Na aula de hoje a gente vai considerar as cônicas sentadas. Não, é brincadeira. Vamos considerar elas inclinadas. Ok? Então, o objetivo da aula de hoje é descobrir como calcular a equação das cônicas no caso em que elas estão inclinadas. Beleza, pessoal? Então, vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Todas as cônicas que estudamos, a equação da cônica, ela dava uma equação do segundo grau nas variáveis x e y. Então, a gente pode, deduzir que a equação, mesmo para o caso em que elas estão inclinadas, também vai dar uma equação do segundo grau nas variáveis x e y. Só que uma equação do segundo grau nas variáveis x e y completa, ela tem esse formato aqui. E a única coisa estranha aqui nessa equação é esse termo aqui, xy, que ele não aparecia em nenhuma das equações que a gente estudou. Na verdade, esse termo xy é justamente o cara responsável por inclinar as cônicas. Ou seja, quando não tem esse termo xy aqui, ou seja, quando esse coeficiente aqui é zero, então a cônica ela vai estar ou em pé ou deitada, ou seja, no formato que a gente já estudou. Para exemplificar isso, vamos considerar aqui uma cônica simples só com esse termo aí, xy. Vamos desenhar o gráfico dessa cônica aqui, que tem a equação x vezes y menos 1 igual a zero. Então, como a gente ainda não aprendeu a desenhar cônicas inclinadas, vamos usar o método lá do ensino médio mesmo. Vamos marcar um monte de pontos e depois tentar fazer a ligação. Ok? Então, aqui eu fiz uma tabelinha do x e do y, atribuí valores a x e aí calculei o valor de y na equação. Então, dá esses 8 pontos aqui. Então, marquei os 8 pontos no gráfico e aí a gente percebe que a curva é uma hipérbole e ela está inclinada, não está nem paralela ao eixo x e nem paralela ao eixo y. Isso mostra aqui que o termo xy realmente é responsável por inclinar as cônicas. Bem, então qual vai ser a nossa estratégia? Como lidar com essas cônicas? A estratégia vai ser o seguinte, pessoal. Eu vou introduzir um outro sistema de coordenadas, em que nesse novo sistema de coordenadas a cônica vai estar aprumada, ou seja, ela vai estar ou em pé ou deitada, tá certo? Então, se eu colocar aqui um sistema de coordenadas assim, inclinado com esse mesmo ângulo de inclinação dessa cônica aqui, aí ela vai estar aprumadinha nesse outro sistema de coordenadas. Aí o que é que eu faço? Eu calculo a equação da cônica nesse sistema de coordenadas inclinado, porque nele a cônica está aprumada. Então vamos ver como é que eu vou fazer isso em detalhe. Primeiro, como é que eu vou introduzir esse novo sistema de coordenadas inclinado? Aqui a gente está com um sistema de coordenadas xy, e aí eu vou introduzir um outro sistema de coordenadas x1, y1, onde foi obtido do xy, só que rotacionando num ângulo θ. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar os vetores i e j do sistema de coordenadas xy e vou rotacionar eles também, obtendo os vetores u1 e u2. O 1 é o vetor i rotacionado e o 2 é o vetor j rotacionado. Bem, por que eu peguei esses vetores? Porque esses dois vetores têm aquela propriedade bem bacana de que qualquer ponto ele pode ser escrito como uma soma de múltiplo dos dois. Então, com isso, eu vou poder relacionar os pontos com esses dois vetores. Primeiramente, vamos ver quem é esses vetores, o 1 e o 2, Utilizando relações trigonométricas, a gente pode facilmente deduzir que os vetores 1 e o 2 têm essas coordenadas aqui. Aí agora eu vou usar a propriedade desses vetores. O vetor xy, que é o vetor que sai de zero e vai até o ponto P de coordenada xy, ele pode ser escrito como x vezes i, y vezes j.
Aí eu vou usar essa mesma propriedade no sistema de coordenadas inclinado. Então ele vai ser escrito como x1 vezes o vetor 1 mais y1 vezes o vetor u2. E aí calcula essa soma, dá isso aqui, tá certo? Então agora eu uso igualdade de vetores. O x tem que ser igual a isso e o y tem que ser igual a essa outra segunda coordenada. Ou seja, a gente obtém essa relação aqui, ó, ok? Isso aqui é uma mudança de coordenadas. Eu mudo aqui das coordenadas xy para as coordenadas x1 e y1 do sistema de coordenadas x1 e y1 inclinado. Esse sistema aqui, se você quiser, você pode tentar resolver como se fosse um sistema de duas equações e duas incógnitas. Encarando o x1 e y1 como incógnitas, você consegue isolar o x1 e y1 em função de x e y e obtém essa outra relação aqui. Essas duas relações são úteis para situações distintas. Por exemplo, nesse exemplo aqui, eu quero que vocês determinem as coordenadas desse ponto no sistema de coordenadas obtido do sistema XY pela rotação de um ângulo π sobre 3, ou seja, 60 graus. Tá certo? Então, o ponto P ele tem coordenadas 6 e 4 no sistema normal, XY. Agora, rotacionando esse sistema em 60 graus, qual vai ser a coordenada do ponto P? É só você usar essa relação aqui, ó. Então, substitui aqui o ângulo pelo ângulo dado, que é 60 graus. O x e o y, as coordenadas de P foram dadas aqui. Então, aí você acha as coordenadas x1 e y1 do ponto P. Então, o ponto P, esse ponto aqui, ele teria essas coordenadas no sistema inclinado, tá certo? No sistema normal, x, y, ele tem essas coordenadas aqui. E no sistema inclinado, ele tem essas outras coordenadas aqui. Beleza, então agora a gente aprendeu a transitar de um sistema de coordenadas para outro. Aí vamos usar isso agora para levar uma cônica de um sistema de coordenadas para outro. Como é que a gente vai fazer isso? O que a gente precisa fazer é descobrir qual ângulo eu vou usar, tá certo? Porque se eu tiver uma equação de uma cônica, eu tenho que fazer uma inclinação para ela ficar aprumada. Mas de qual ângulo vai ser essa inclinação? A resposta para essa pergunta está nesse teorema aqui, que ele diz exatamente qual ângulo você precisa aplicar na mudança de coordenadas para que a cônica fique aprumada, tá certo? Ele está dizendo aqui, ó, se você fizer aquela mudança de coordenadas anterior com esse ângulo aqui, então a equação ela vai ter o termo de rotação, que é esse termo aqui, eliminado. E aí você eliminando esse termo da equação da cônica, ela vai ficar aprumadinha no sistema inclinado. Bem, esse teorema responde à pergunta categoricamente do ângulo, né? No entanto, esse ângulo aqui, para o caso em que A é diferente de B, é um ângulo bem difícil de se calcular. Se você tiver com uma calculadora, você calcula, mas caso contrário, você vai penar para calcular o seno e o cosseno desse ângulo e poder aplicar as fórmulas da mudança de coordenadas. Então aqui tem esse outro teorema que é de minha autoria mesmo, onde eu calculo o cosseno do ângulo para o caso em que o A é diferente de B. Então o cosseno desse ângulo vai ser igual a isso aqui, pessoal, tá certo? Então você calculando o cosseno usando essa fórmula, aí você pode calcular o seno usando aquela relação da trigonometria, de que o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado é igual a 1. Ok? Então agora vamos finalizar a aula com dois exemplos, onde a gente vai esboçar o gráfico dessa cônica aqui rotacionada, né? Observem que ela tem o termo XY aqui, que é o termo que rotaciona a cônica. Então dá uma pausinha no vídeo e tenta fazer, porque agora a gente vai se embora para a resolução. Ok, inicialmente, pessoal, percebam que para essa cônica aqui, o A é igual a 3 e o B é igual a 3 também. Então, como esses números são iguais, pelo teorema anterior, o ângulo é π sobre 4, ou seja, 45 graus. Esse ângulo é muito fácil de calcular o seno e o cosseno, né? Só aplicar aqui a fórmula da mudança de coordenadas e o cosseno e o seno de π sobre 4 são iguais à raiz de 2 sobre 2. Então, aí a gente obtém essa mudança de coordenadas aqui. Agora, pessoal, é só substituir aqui na equação o x por essa expressão e o y por essa outra. Então, joga esses valores aqui na equação, a gente obtém isso aqui, ó.
Fica essa expressão aqui. Agora é só desenvolver ela, né? Você vai elevar esse termo ao quadrado, eleva esse termo ao quadrado, multiplica esse vezes esse, tá certo? Então, depois que você fizer todas essas continhas, vai chegar aqui, ó, nessa expressão. E depois que você chegar nessa expressão aqui, observe o seguinte: termo de coordenadas x1, y1, aqui você tem menos 2 vezes 3 meios, e aqui você tem mais 2 vezes 3 meios. Ou seja, esse termo vai ser cancelado, e aí a equação vai ficar sem termo x1, y1. Se você fez essa conta e não cancelou esse termo, pode voltar que tem algum erro na sua conta. Então, depois que você fizer todas essas contas aqui, vai chegar nessa última expressão aqui embaixo, ó, que é uma equação de uma cônica que não contém o termo x1, y1. Então, ela está no padrão de anteriormente. Então, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou completar quadrado para chegar na equação reduzida dessa cônica, e aí eu obtenho essa equação reduzida aqui, que a gente sabe que isso é uma hipérbole. E dessa equação reduzida você tira todas as informações. Por exemplo, o eixo real da hipérbole é paralelo ao eixo x1, né? Porque é a fração positiva, é a do x1. O centro é o ponto de coordenadas 2 e 1. O A é igual a 4, que é raiz de 16, e o B é igual a 2, que é raiz de 4. Então, com essas informações aqui, a gente desenha o gráfico da hipérbole. Tá aqui um esboço aqui do gráfico, tá certo? Aqui de preto está o sistema de coordenadas XY. Aqui mais clarinho está o sistema de coordenadas x1, y1, que é inclinado, né? Aí você vai desenhar a hipérbole no sistema inclinado. Então, o centro aqui de coordenadas 2 e 1 está aqui, ó. E como A é 4, você vai andar 4 unidades para cá e 4 unidades para cá para marcar os vértices da hipérbole. E aí desenha ela paralela ao eixo x1. Ok, pessoal? Vamos agora para o último exemplo da aula. Vamos fazer a mesma coisa agora com essa outra cônica aqui. Então, dá uma pausinha no vídeo e tenta fazer, porque agora a gente vai se embora para a resolução. Então, repetindo o mesmo método do exemplo anterior, vamos tirar aqui o valor do A, que é 4, o valor de B é 1 e o de C é 4 também. Nesse caso aqui, o A é diferente de B. Então, o ângulo não pode ser calculado direto pelo primeiro teorema. Vamos usar o segundo teorema para calcular o valor do cosseno. Então, pela fórmula do segundo teorema, 2 cosseno ao quadrado de θ é igual a isso aqui. Eu usei o mais aqui porque o C é positivo. Se fosse negativo o C, aqui era um sinal de menos. Ok? Então, aplica a formulazinha. Isso aqui vai dar igual a 8 sobre 5. Esse 2 multiplicando o cosseno passa para cá dividindo, aí fica 4 sobre 5. Quando você tirar a raiz quadrada, vai ficar 2 sobre raiz de 5. Aí agora você usa essa relação fundamental da trigonometria, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Substitui aqui o cosseno por isso aqui, dá isso. E aí passa esse 4/5 para esse lado da equação negativo, soma com 1. E aí você tira a raiz quadrada para achar o valor de seno. Ok, pessoal? Então já achamos aqui o valor do cosseno e do seno. Agora é só jogar na mudança de coordenadas. Então, pessoal, uma dica aqui para quando vocês forem fazer a mudança de coordenadas, coloque sempre o que você puder de número aqui em evidência para a expressão ficar o máximo de compacta possível. Isso vai ajudar a deixar a conta mais organizada e mais compacta, fica mais fácil para você trabalhar com ela e não errar. Okay? Então, aqui eu botei 1 sobre raiz de 5 em evidência. Então, aplica essa mudança de coordenadas aqui nessa equação, ou seja, eu vou trocar o x dessa equação por essa expressão aqui e vou trocar o y dessa equação por essa outra expressão aqui. Aí eu obtenho isso. Aí daqui você vai desenvolver esses quadrados e realizar esse produto aqui e simplificar aqui essa soma. Então, desenvolvendo aqui esse quadrado aqui, dá isso aqui. Desenvolvendo esse outro quadrado, dá esse aqui. E fazendo aqui esse produto desse termo com esse outro termo, dá isso aqui.
E essa expressão aqui de baixo, esse termo menos esse termo, dá exatamente menos raiz de 5y1. Aí agora você simplifica mais um pouquinho essa equação, corta o que tem de cortar, e aí você chega nessa equação aqui, ó. E essa equação aqui já está quase na forma reduzida, né? Você passa agora esse termo para esse lado da equação positivo, e o 5 vem dividindo, chega nessa equação aqui, que é a equação reduzida da parábola. E dessa equação reduzida você tira todas as informações que você precisa para desenhar o gráfico. O eixo é paralelo ao eixo y1, porque a variável do primeiro grau é o y1. O vértice dessa parábola é o ponto 0, 0 e a concavidade dela é para cima, porque o P é positivo. Então, com essas informações, a gente desenha aqui o gráfico da parábola. O sistema XY está aqui representado de preto, mais clarinho está o sistema inclinado, X1, Y1, ok? E aí a parábola paralela ao eixo Y1 com a concavidade para cima. Ok, pessoal? Então é isso, terminamos aqui o nosso estudo sobre cônicas. E se você entendeu ou está com alguma dúvida, deixe o seu comentário aqui embaixo. Se gostou da aula, dá o like e se inscreve no canal. Até a próxima aula!